Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do podcast da Juque Catani Advogados. Hoje eu como host, Stephanie Molina, com dois convidados excepcionais, a doutora Jordana e o doutor Maicon. A gente vai falar sobre um assunto novo, né, e polêmico, que sempre gerou discussões. E a gente vai hoje ver o que rola aí. Nós vamos falar sobre o rol da ANS e vamos começar então. Posso começar a perguntar para vocês? Preparados? Preparados, bora! Vamos começar então. O que é o rol, né? O que seria? Vamos explicar, exemplificar. Então, a gente tem aí a discussão, né, sobre a relação da taxatividade ou se o rol é exemplificativo, a questões de conceder realmente os tratamentos, né, medicações para aqueles que são usuários de plano de saúde. O rol da ANS nada mais é do que uma lista ali básica, né, para os planos de saúde seguirem, se vão conceder ou não os tratamentos pedidos, né, principalmente aqueles tratamentos que por exemplo, de transplante, tratamento de câncer, né? Então, o rol vem aí para estabelecer o mínimo a ser seguido pelos planos de saúde. Esse rol, é importante lembrar que ele é uma normativa, né, da própria vigilância. Então, se a gente for analisar o que significa, tem inúmeros procedimentos lá listados. Se a gente pegar a lista, que é um anexo, né, dentro de uma lei e resolução que tem 300 e poucas páginas, ou seja, uma infinidade de procedimentos e todos eles registrados um a um, né? Então é a partir desse rol que eles falam, que é o que é bem conhecido lá, o rol da ANS, né, da Agência Nacional de Saúde. Então regularmente ele vem sendo complementado, né, e acrescido de outras coisas que vêm surgindo, outros procedimentos novos, alguns que não estavam, né? Então todo o nosso embate que nós vamos falar acerca hoje desse rol, né, é importante lembrar que há uma infinidade de procedimentos que estão lá listados. Sim, justamente por isso que gera a discussão em torno desse rol. Sim. Né? A cada 2 anos aí a gente tem atualização, né, desse rol, até é aberto a consulta pública. Então, recentemente, por exemplo, a última, a gente teve aí vamos dizer, graças a Deus, né, para os tratamentos para quem fazem o tratamento de câncer, né. Então, tem alguns exames, medicações que foram colocadas ali e que já vinham em disputas judiciais, já, né, todo aquele sofrimento. Então, a gente tem essa atualização aí a cada 2 anos. E quais são os precedentes? O que rolou antes para chegar na discussão, para chegar no que se tem hoje? Se já é alguma coisa decidida, uniforme, como é que é? O que gira em torno acerca dessa polêmica do rol, tem uma palavrinha que eles falam, se seria taxativo ou não, né? Isso quer significar que é algo estanque ou se é algo que tu pode interpretar ou que não estaria restrito nessa quantidade de páginas e procedimentos que a gente falou aqui, que é uma coisa listável, né? Então, o grande embate de longa data que veio ocorrendo foi justamente acerca disso, porque o quê? A gente como consumidor, quando tu contrata um plano de saúde, tu acredita que tu está coberto, né? Tu acredita que tem uma cobertura ampla e restrita e limitada de todo e qualquer evento. Ninguém já contrata sabendo que vai precisar fazer um certo tipo de procedimento ou exame, né? Então isso é natural da vida, acontece com uns e outros. Mas tu não tem aquela capacidade técnica de saber ali na hora, não vou contratar um plano de saúde porque ele não cobre A, B, C e D, né? Então, o que vem acontecendo com a evolução? Novos procedimentos vão surgindo e aí, ali vão sendo acrescidos, não significa que essa lista é analisada a todo e qualquer momento, né? Então, essas empresas, as seguradoras, né, os planos de saúde, eles vão utilizar essas resoluções, essas normas a favor deles. Então, se algo, o que acontecia antes? Interpretava-se que esse rol ele era taxativo. Né? Taxativo dizia que não poderia ser coberto nenhum outro procedimento que não estivesse constante ali. Então eles sempre utilizariam dessa forma. E não teria Código de Defesa do Consumidor, não teria nada que se impusesse a isso, né? Porque ali há a previsão legal que deveria estar ali. Então, que o Código de Consumidor não se aplicava nesse caso. Na verdade, tu teria um contrato e tu estaria, né? Aquele contrato era claro, era legível, e tem outras normas e regulamentações que diziam que esse rol tinha que ser cumprido dessa forma. Então, até quando tu se socorria o judiciário,
ele ia vincular essa decisão dessa forma. E foi havendo inúmeras construções, né, para tentar quebrar isso, né, porque a gente sabe que quando tu não consegue administrativamente, tu vai recorrer ao judiciário. Então, começou a apontar-se outros fatores, até pela evolução, né, que os fatos acontecem antes da regulamentação do direito, e houve muitas demandas, tanto que esse é um caso que chegou ao STJ para ter algum tipo de decisão, né, onde até, se não me engano, acho que a doutora foi ali por junho, algo que teve uma decisão, foi em junho, julho, que teve... Onde o STJ decidiu, né? O STJ decidiu. O rol era taxativo. Eu lembro dessa decisão que daí gerou, inclusive, né? Um embate, principalmente das classes, né? E de familiares também, principalmente daqueles que, vamos dizer assim, né? As famílias que tem, né? Pessoal que tem autismo, precisava das sessões de fisioterapia, de fono, de terapia mesmo, e tudo era muito limitado, né, ali no plano de saúde. Igual o Dr. Michael estava falando, a partir do momento que eu como, né, consumidora ali, eu assino o contrato, eu acho que, e também, né, na verdade, não sei se o doutor concorda comigo, o plano de saúde deixa... não explicar da forma certa que o quê? Tem o rol, vai ser seguido dessa forma, e se porventura você precisar, a gente não vai dar realmente assistência. Não tem, né? essa clareza pro próprio consumidor, né? Não, e é dos quesitos, né, que realmente a gente no contrato ali do plano de saúde precisa ser bem claro, explicar realmente pro usuário, né, as questões ali que rege o plano ali, referente ao uso dele, aos tratamentos, até mesmo valores, né? O aumento de valores ali por idade. Então, veio aí essa discussão da taxatividade, né? Em referente a 2 processos que subiram aí no STJ. Infelizmente, tivemos 2 câmaras ali que tinham, né? Na verdade, né? Pensamentos divergentes, que uma câmara... decidiu, né, que era taxativo, então tudo que tivesse ali no rol, a ANS só o plano de saúde só cobriria aquilo, né, independente se viesse a ter mais processo e tudo. E é claro, né, as operadoras de saúde, tudo se embasaram nisso. E a outra câmara que julgou que era estritamente exemplificativo, né, que a lista mesmo era só o básico. Então, os tratamentos, né, para aquelas pessoas que estavam... precisando do tratamento, por exemplo, de câncer de medula, enfim, tratamentos mais, né, complexos, eles deveriam fazer essa cobertura. Até mesmo, digo, aqueles tratamentos que precisava ser feito, medicação, uso domiciliar, né, que muitos não sabem, mas as medicações, dependendo da medicação que você precisa fazer o uso, você pode ir contra o seu plano de saúde e requerer e fazer o uso ali domiciliar e tudo. E foi por isso, né, esse embate bem claro que ficou de 2 posições, né, uma posição mais consumerista dizendo que seria amplo e restrito, né, que ele não seria taxativo, e a parte das empresas, das operadoras de saúde, né. Então, como a gente está falando de saúde no geral, deu uma repercussão gigantesca isso, por isso que chegou no STJ, né, porque a gente tinha juízes juízes que negavam. Só que faltava aquela coisa da matéria estrita de lei, porque a gente sabe, no nosso mundo jurídico, né, tem que estar algo registrado em lei para o juiz poder, com base no princípio da legalidade, dar ou não dar algum direito. O restante é tudo interpretação, né? Então, administrativamente, a gente já sabia que não ia ganhar se tu tivesse que solicitar algo, que eles iam usar essa tese a favor deles. E depois, quando teve esse julgamento, teve como se fosse uma flexibilização, né? Digamos, o STJ, resumindo em miúdos o julgado dele, ele disse, não, o rol é taxativo. É aquele que consta lá pela ANS, ele é taxativo, porém, se tu me comprovar alguma situação de excepcionalidade, tu podes recorrer ao judiciário. Houve uma mitigação, né, ali. Então, ficou o conhecido rol taxativo mitigado. Só que isso gera inúmeros problemas, né? E aquele pessoal que já estava em curso de algum tratamento, e aqueles que estavam na iminência de entrar com alguma ação, aqueles que tinham feito pedido administrativo e tudo mais, como é que fica? Então, houve inúmeros movimentos, né? Imagina os próprios consumidores ali no plano de saúde. Familiares, entidades de classe, todo mundo, né? Se movimentando, e em virtude disso, dessa inflamação que deu por causa desse assunto, houve a necessidade do judiciário ser célere, né? Desculpa, o poder legislativo ser célere e fazer essa lei.
né? Então, hoje sim há a edição de uma lei. Hoje já não é mais uma discussão que fica entre câmeras de tribunais. Já é lei. Hoje já é artigo de lei, né? Então, recentemente, agora, para quem está nos ouvindo, a gente está no final de setembro. Então, se não me engano, foi pelo dia 21 de setembro que houve a publicação dessa lei, né? Que vem justamente esclarecer isso, que o rol, ele é exemplificativo, que ele não é mais taxativo. E é claro que ele não vem dando cobertura irrestrita e limitada, né? Então, essas ponderações que foram feitas, há linhas, incisos que devem ser trabalhados. A gente pode discorrer aqui melhor, né, para saber e dizer que tu pode sim socorrer o judiciário, porque eu acredito que, por mais que tenha essa permissão legal, isso facilite muito, né, para o consumidor que está aqui nos ouvindo, mas a gente acredita que ainda seja uma diretriz dos planos de saúde ficarem restringindo certas coisas, né? Ainda, mesmo com, né, essa lei aí, falando, não, agora é exemplificativo, o que não tiver ali no rol tem que ser, né, concedido pro usuário, pro beneficiário, mas a gente ainda acredita que todas as operadoras ainda vão fazer a negativa, né, de forma administrativa, onde que o usuário vai ter que socorrer ali o judiciário para requerer realmente. Só que hoje a gente, né, tem outro cenário. Hoje tem uma maior segurança pro beneficiário por conta da lei. Então, assim... eu ia perguntar isso. Como que isso impacta, né, diretamente os beneficiários, né? Então, como é que fica a situação para eles? Visto que isso é até uma questão bastante importante, né? Porque 30%, em cerca de 30% da população tem planos de saúde. Então, é um número razoável que vai ser impactado e que já é impactado, né? Tanto positivamente e negativamente, quando existia a discussão, porque eles ficavam até desamparados. Exato. Né? Era uma insegurança que existia. Como que hoje vocês acham que vai o viés e como vai impactar para eles? Então, antes a gente tinha essa insegurança aí, né? Poxa, tô pagando ali o plano de saúde, que a gente sabe que não é algo muito barato, que não é todo mundo que, né, consegue ter. Tô pagando o plano ali e ainda tenho esses problemas, né? Meu filho ali, ele tem um problema de saúde, precisa de, né, terapia e é negado. Hoje, né, a gente com a lei tem uma maior segurança porque vai recorrer ao judiciário, né? E o que a gente acredita é que o juiz hoje conceda, né? Só que também tem aquele pensamento, se também vai conceder os tratamentos, os procedimentos, vai ter um aumento também nas mensalidades, né? Tem muito esse pensamento. Mas é claro que a gente ali na lei dos planos de saúde, a gente tem uma limitação referente aos valores que vão, né, fazer a alteração. Eles já se anteciparam na lei prevendo isso, uma limitação no aumento. Na lei dos planos de saúde já existe, né? Já existe. A gente tem por faixas etárias ali, né, o aumento da mensalidade, só porque tem uma limitação. Não é de forma desfreada como a população pensa, né? Porque realmente ali no ato do contrato eles não falam, né? Eles não explicam o valor, a porcentagem, né? Então, com essa lei, muitos acham assim, nossa, agora também o plano de saúde vai aumentar o dobro, vai dobrar. Mas não. O usuário também precisa saber que há limitações referente ao reajuste do plano de saúde. E ainda pode ser requerido judicialmente? Tipo assim, existe a lei, né, ali falando que o rol é exemplificativo. Mas se o plano ainda assim recusar, que vocês, né, pontuaram que ainda vai ter essa movimentação dos planos de saúde de ainda assim negarem. E ainda assim, mesmo com a lei, eles vão continuar, vocês acham que o judiciário vai continuar tendo esses pedidos na via? Eu acredito que sim, pela experiência, porque o quê? Querendo ou não, eles vão utilizar essa lei a favor deles nos pormenores que elas têm. A gente sabe que lei é cheia de traquejos, ela cabe interpretação, por isso que vai para o judiciário, né? Porque se fosse uma coisa estanque, matemático, não teria esse tipo. Então é justamente na parte da interpretação que pega para poder litigar. O que a gente vê? Que essa lei ela dá uma segurança e dá uma tranquilidade e um viés para a gente conseguir mais rapidamente o nosso pedido. Mas eu acredito que na prática, hoje eles indeferiam os pedidos administrativos por não comporem o rol.
Eu acredito que hoje eles não vão mais poder utilizar, é óbvio que vai ser uma coisa fácil de comprovar, né? Vira uma negativa, não compõe o rol. Eles não poderão mais, porque já tem uma lei dizendo que o rol não é taxativo, logo tu deve cobrir, só que eles vão para os outros incisos. E esses outros incisos, eles vão basear-se em evidência científica, que de repente não é necessário para aquele caso, que aquele caso não precisa aquele tipo de tratamento, pode ser um tratamento paliativo, né? Pode ser outro tipo, né, de condução do caso dele. Então não significa que de repente não venha negativa, mas já respondendo a tua resposta, se vira negativa do plano, que é o primeiro que tu vai solicitar, né? Teu profissional que está te acompanhando vai fazer requisição dos exames e tudo mais. E se a operadora indeferir, né? Daí você pode simplesmente fazer um pedido, um requerimento administrativo para eles, e eles se negando, eles são obrigados a fundamentar o porquê, né? E a partir do conhecimento desse porquê, que muito provavelmente vai ser por ausência de comprovação científica ou não ser o único tratamento, ter outro tratamento coberto pelo plano, pelo rol, né? Sim, mesmo assim a gente pode ingressar no judiciário, né? Porque a gente sabe, quando se fala de saúde, não é a própria vigilância, não é o próprio paciente que vai saber, é o profissional médico, né? Então isso inclusive vai vir a instruir o processo judicial, porque vai haver a necessidade da gente ter algum laudo indicando o perito, o próprio profissional médico que está atendendo, dizendo que nesse caso em específico é imprescindível que seja aquele tratamento, aquela medicação, aquela quantidade de sessões, aquele tipo, né, de acompanhamento. Então sim, vai ser possível entrar no judiciário, né? Eu acredito que eles vão indeferir de alguma forma distinta. Mas a gente tem, e a lei ela dá mais arcabouço jurídico para a gente conseguir mais célere essa solução. E você falou dos incisos ali, então a lei ela simplesmente não fala, é exemplificativo e é isso, abre as pernas, também não é assim. Não. Então você tem que comprovar certas coisas. É porque igual, antes, né, a gente tinha ali algumas questões, né, você entrava com o pedido administrativo, era negado, né, a gente precisava de toda aquela prova e, claro, a gente precisava de um laudo, né, um relatório ali do médico explicando o porquê daquele tratamento. Só porque sempre pedia por quê? Por que aquela outra medicação, aquele outro tratamento não servia, né? Por quê? Aí tudo era questionado. Hoje com a lei, a gente, é claro, né, a negativa precisa do médico explicar, detalhar, ter um plano terapêutico ali, até determinar o tempo que aquele paciente precisa fazer o tratamento, a quantidade de sessões e tudo, ou se é indeterminado, mas precisa ser bem especificado pra gente conseguir ali no judiciário realmente falar assim, não, ó, aquele outro tratamento, a alternativa ali não deu certo, a gente precisa desse, precisa de tal tempo pra ficar bem determinado, né? É o plano terapêutico, né, que a gente fala, porque fica uma coisa meio evidente, porque digamos, o nosso profissional diz que a gente precisa fazer um tratamento X com uma medicação. A gente sabe que tem alguns casos de algumas doenças raras e tudo mais, e os medicamentos são muito caros, né? Digamos, um comprimido, algum tipo de lata de medicação, sabe? Exato. Ele é muito caro. E daí, o plano de saúde, tendo algum paliativo e tendo algum estudo, sabendo que um outro que é coberto ali no rol, no valor muito mais acessível, ele pode dar aquele, né? Então vai caber daí ao consumidor, né, usuário do plano de saúde, comprovar, não, através do período, através do laudo do seu médico, não, esse aqui para mim não serve, o meu caso em específico precisa desse outro que é mais caro, porque imagina, por isso que vem essa coisa desenfreada dos aumentos. Tu vai ter um tratamento lá que de repente custa 50 mil reais por mês, né, digamos um custo para um plano de saúde, e de repente um outro que é alternativo que ele consegue fazer por 5 mil, pensando em custos para eles, né? Então é óbvio que eles não vão querer dar aquele de 50 para todo mundo. Então eu acredito que por aí vem uma forma de frear, mas a gente conseguindo comprovar que realmente é aquele que faz, né, o efeito desejado, a melhor técnica, a gente consegue sim socorrer o judiciário. Porque cai muito no que você falou e no que a gente tá falando, né? É importante sempre lembrar que a gente tá falando de saúde, né? Então, é complicado também pra pessoa que tá precisando de um tratamento, que ela sabe que é caro e ela já paga um plano de saúde e que talvez, assim, pagando particular, ela obviamente não teria acesso. Então, socorre-se a quem mais tem, apesar de, obviamente, sempre gerar um custo também para a operadora. Mas é complicado, porque é a vida, né, de uma pessoa.
Eu penso assim, a gente está contratando um plano de saúde, está pagando muitas vezes lá a tua mensalidade, não está utilizando e não é um valor barato. E quando tu precisa utilizar, imaginou tu, eu não posso isso, vem negativa, não posso aquilo. Qual é o intuito de eu pagar um plano de saúde, né? Então tu quer essa cobertura, tu quer essa segurança. Então, é claro que a gente sabe toda essa parte do custeio que precisa, mas tu quer ter aquela segurança que o teu tratamento tu vai seguir a contento, senão não teria por que tu pagar um plano de saúde, tu poderia estar fazendo as economias e deixar lá para utilizar depois. Mas o intuito é esse, a gente saber que está falando de saúde, a gente não sabe qual que é a eventualidade, fatalidade que vai ter, mas tu contrata um plano justamente para tu te sentir mais seguro, né? Então, quem vai fazer isso vai ser o teu profissional médico, né? Então, tu vai ter que ter esse acompanhamento e demonstrando a necessidade para tu pegar e conseguir fazer essa exigência, né? Então, é muito importante, sim, que se mantenha ele, saber que há diretrizes para que não tenha esse aumento desenfreado, né? Para que ele tenha essa relação de um custo-benefício para quem possa adimplir, né? E suportar. Sim, com certeza. E também fica complicado, ainda assim, falando da questão do consumidor e / beneficiário, que é né, no mundo jurídico a gente fala contrato, e aí nesse caso é a parte mais frágil, né, da relação, com certeza. Ter que né, além de se frustrar porque se vê negado ali pelo próprio plano, uma coisa que dava para ser resolvido administrativamente. Então, eles, além de ser frustrado, ter que saber que, putz, eu tenho que entrar no judiciário, que todo mundo, né, a população exatamente, já tem tem gasto além do e que já tem também um pensamento de que, putz, vai demorar. Imagina, né? A gente aqui ainda está falando de rol de procedimentos, né? Mas essa parte da ANS, das resoluções e como a Agência Nacional de Saúde tem esse cuidado, ele vai além do rol. Tem as formas de procedimentos, por exemplo. Tem casos que se fala em quantidade de sessões. Então, por exemplo, alguém que precisa de um tratamento psicoterapeuta, acompanhamento com sessões de fonoaudiólogo, alguma coisa, imaginou ter algo dito que não, você pode fazer 10 sessões por mês. Mas eu preciso todo dia, 30 dias. Eu pago um plano de saúde para 10. Até com a questão do autismo, né? Não foi isso? Sim, exatamente. Mas assim, era todos. Qualquer beneficiário, mesmo não tendo, né, alguns tipos de doenças, assim, uma pessoa depressiva que precisa de fazer o tratamento com o terapeuta, ali, com o psicólogo. Às vezes, geralmente, o médico já mandava ali, eram 10, 18, 20 sessões, né? Aí ele ia lá pra pegar a autorização do plano, o plano já negava. Falou assim, não, o limite são 8, o limite são 10. Então, assim, já havia essa limitação, né, por qualquer usuário ali. E hoje não, inclusive, né, logo depois dessa decisão do STJ, antes da lei, acabou com essa limitação. Não há limitação para tratamentos com psicólogos, fono, né, com qualquer vínculo, né, com terapias. Então, assim, isso também é uma vitória, né, porque se tem algum problema ali e tem que ficar toda vez pedindo autorização, negativa, aí só corre lá no médico. O médico tem que fazer um relatório todo elaborado ali pra você ir lá e pedir mais algumas sessões. Não. E fica aquela, né, e fica às vezes até ruim em uma situação chata pro profissional. Imagina, nesse caso de, né, terapia, ou seja psiquiatra ou psicólogo, já tive casos na família de, tipo, tá precisando de psiquiatra, e aí a psiquiatra do plano já reforçar, o plano só cobre 5 sessões. Sim. Tu vai ter que pagar o particular. Aí você paga o plano e ainda tem que pagar por mais sessões. E às vezes o próprio profissional já é, né, ruim pra ele, fica numa situação também ali, e o beneficiário ali logo de cara, né, o paciente também fica... Peraí, né? Eu tô gastando, né, muitos... Tô começando o tratamento agora e só sei que eu preciso de mais Exatamente, só 5 sessões. Mas hoje não, hoje a gente não tem essa limitação mais, né? Inclusive, pra qualquer, né, usuário e beneficiário que for fazer a solicitação, não tem a limitação mais, né? Então, já consegue fazer o tratamento ali de acordo,
com o previsto pelo plano terapêutico, né, do médico. E o interessante é até vincular que, digamos, independente, a gente falando dessa abordagem de número de sessões, Sim. não vai poder ter um avanço no valor do teu plano pela quantidade que tu utiliza ele. Exatamente. Então também é bom lembrar, de repente, eu estou fazendo acompanhamento com fonoaudiólogo, meu filho está fazendo acompanhamento com fonoaudiólogo, tem tantas sessões, agora como é ilimitado eu posso utilizar, digamos, o tudo que eu posso, os meus 30 dias por mês, né? Não significa que tu vai ter um reajuste só por causa da tua utilização do plano, né? Então, isso também é vedado, não tem como fazer, né? Então, tu tem aquele plano, tem as diretrizes para os aumentos que faz, né? A gente sabe que tem aniversário, né? Sim, então, reajusta todo ano, tem as reajustes das faixas etárias, mas essas são as formas de falar de custeio do plano de saúde. Ele não pode, eu estou utilizando para isso, para aquilo, para tratamento, inúmeros tratamentos simultâneos, ele não pode valorar e majorar a tua mensalidade com base no quanto tu está utilizando. Né? Então, isso também é uma vedação que eles não podem fazer. Bastante importante, né? Porque... Sim, principalmente pessoas idosas que sofrem muito com isso, porque chegam ali numa idade, a gente sabe que o custo do plano de saúde para eles são maiores também, devido, precisa de estar todo mundo. São mais frágeis ainda, Exatamente. Né? Então, aí o que eles fazem? Eles aumentam absurdamente a mensalidade deles ali, com a justificativa exatamente porque está fazendo uso em excesso, né? Só que a gente tem a limitação. As faixas etárias, a gente tem uma limitação que vem ali na lei do plano de saúde, até quanto e como que pode ser fazer esse aumento do plano de saúde. Então, tem toda essa questão, né? E aguardaremos cenas dos próximos capítulos. Vamos ver, né? Esperamos que fique desse jeito, que não temos mais nenhuma reviravolta, né? Porque muita gente aí tava inseguro, né? Tava sem saber como fazer, aonde socorrer. Porque muita gente não tem condições de pagar um tratamento que é de alto custo. Então, foi uma vitória muito grande para as classes, para os familiares também, né? De dependentes, de que fazem os tratamentos. A gente espera que fique aí nesse cenário, né? É importante, né, dizer que isso é uma vitória, dá para considerar como uma vitória, né, essa edição, essa inovação legislativa, porque vem trazer um pouquinho mais de segurança para a gente e serve de orientação para todo mundo que está nos escutando, que busque seus direitos, sim. Havendo uma negativa, não tenha receio de buscar seus direitos, né, e saber que tem essa força de lei e que tu consegues vir a socorrer judiciário para verificar se tu fazes jus, né, esse tipo de tratamento que seja específico. Hoje é fácil a gente falar de algumas coisas mais básicas, mais banais, mas pensa aquela pessoa que de repente tem um diagnóstico de uma doença rara, hoje muita gente fala câncer, né, a evolução e tudo mais, Sim. e ter tratamentos, de repente até tratamentos alternativos e outras coisas, então a cobertura é grande, então a todo e qualquer evento tu pode socorrer o judiciário, né, até um dos casos que tinha subido pro STJ, se não me engano, foi de uma estimulação magnética transcraniana, né, que seria para um tratamento de casos de esquizofrenia. Se fores analisar, houve uma comprovação depois pelo Conselho Federal de Medicina que isso fazia jus ao tratamento, que isso dava resultado, mas até então não. Tinha uma grande ressalva, dizer não, isso é um método que não tem comprovação. Então veio surgindo e as coisas foram, né, se ajeitando e hoje tem um reconhecimento, claro, esse foi um reconhecimento no julgado lá no STJ, né, mas hoje tu já sabe que tem invasão, né? Então, de repente, alguma coisa desconhecida, que geralmente é assim que vem, tu saber que tu pode socorrer o judiciário. Então, desde as coisas básicas, essa lei veio dar um grande avanço e para essas coisas excepcionais tem mais valia ainda tu saber que tu deves procurar um profissional, né? Sim. Um profissional competente que vai te orientar a saber como tu instruir, como tu fomentar um processo para fazer ou se requerimento administrativo, né? Dentro do próprio plano de saúde ou se necessitar socorrer o judiciário para fazer jus ao benefício. É isso então, pessoal. Ficamos aqui com mais um episódio. Até semana que vem. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado pela atenção de todos. Uma boa noite. Até mais.